Olá, muito bem-vindo aqui ao canal Mulheres de Fé. Mais uma semana se inicia para a honra e glória do nome de Jesus. E toda segunda-feira nós temos vídeo aqui no canal. E hoje não é diferente, o Senhor trouxe algo no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra que está queimando aqui no meu coração. Queimou ao longo da semana. E eu quero te convidar a estar comigo aqui nesse estudo. Se você puder pegar a sua Bíblia para estudar junto, para estar acompanhando, vai ser maravilhoso. Amém? Mas vamos orar antes? Pai, eu quero te agradecer por este momento, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer pela tua graça, porque tudo aqui, Senhor, é para honra, é para glória do teu nome. Não é feito sobre nós, não é feito sobre um grupo de mulheres, não é feito, Senhor, para angariar likes, curtidas, visualizações. Não, Senhor. Isso aqui, Senhor, é feito, Pai, para levar, Senhor, a tua palavra, para que as pessoas possam ter entendimento daquilo que está na tua palavra, daquilo que o Senhor fez em nós, daquilo que o Senhor gerou em mim, Senhor. Eu quero transmitir isso para as pessoas e que elas possam ter entendimento disso, Pai. Que assim como o Senhor me transformou, assim como o Senhor abriu os meus olhos, que as pessoas, Pai, que estão aqui visualizando esse vídeo, elas possam também, Senhor, serem transformadas. Que elas possam também abrir os olhos, que elas possam querer mais, buscar mais conhecimento do Senhor e que elas possam vir ser transbordo na vida de outras pessoas, porque essa é a beleza do Evangelho. Não é guardar para si, mas é transbordar na vida do outro, é levar as boas novas do Senhor para as outras pessoas. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que eu seja um canal, Pai, um canal aqui do Espírito Santo nesta hora, Pai, em nome de Jesus, para trazer essa palavra, Pai, com sabedoria. Te peço palavra de revelação, de conhecimento nesse momento, Deus. Que a tua unção esteja sobre mim, Pai, em nome de Jesus. E que tudo que for falado aqui, Senhor, seja através do Senhor, seja ligado no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que eu não venha falar, Pai, nada que venha de mim mesmo, mas que tudo que venha do alto. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Eu te peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, ouvindo essa mensagem. E que essa palavra, Senhor, possa penetrar profundo no coração. Possa dividir, Senhor, a alma de medula. Possa dividir, Senhor, o espírito de alma, Pai, em nome de Jesus. Que venha fazer isso, Deus, em nome de Jesus. Para que possa absorver, Deus, em nome de Jesus, tudo que será falado aqui, porque essa palavra, Deus, essa palavra, ela traz luz, ela traz claridade, toda a tua palavra traz luz, traz claridade nas nossas vidas, mas essa palavra, Senhor, é algo que traz uma revelação tão profunda, de que muitas vezes nós estamos dentro do Evangelho, vivendo o Evangelho há tantos anos e a gente não tem entendimento sobre isso. Então que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, possa trazer essa clareza, essa revelação em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre justiça de Deus. O dom da justiça de Deus. Quando a gente fala do dom da justiça de Deus, o que a gente está falando? É um dom, é um presente que nós ganhamos de Deus, na verdade de Cristo, porque quando Cristo morreu na cruz por nós, ele nos deu esse presente, essa justificação. Nós somos justificados perante Deus mediante Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, quando ele olha para nós, ele vê Jesus, né? E quando ele vê Jesus, ele nos vê justos. Nós somos justos por causa de Jesus. Então Deus olha para você e olha para mim, vê Jesus e vê o justo. A Aline é justa, a Suelen é justa, a Maria é justa, mediante a Jesus Cristo, mediante aquilo que Jesus fez na cruz. Então é um dom, o dom da justiça é um presente concebido. Então nós precisamos tomar posse desse presente no qual Jesus fez na cruz por nós. Então Deus, ele olha para mim, para você, e ele te vê como justo. Talvez você possa me dizer, mas eu, Aline, não sou justo, eu não me vejo como justo. Deixa eu te dizer uma coisa, nada do que você pensar ou tentar fazer vai mudar aquilo que Jesus já fez. Aquilo que Jesus já conquistou. Então você precisa se enxergar também como sendo justo, porque ele fez por você. Deus olha para você e ele vai te ver como justo, porque ele vê Jesus, porque Jesus conquistou essa justiça na cruz do Calvário por nós. Ele conquistou, né? Não é algo que
eu faço para ser justo. Nada do que eu vou fazer. Nada. Não existe nada que você ou eu possa fazer. Isso já foi conquistado na cruz, mediante a Jesus Cristo. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23 e 24, diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, o versículo 23 está dizendo o quê? Todos pecaram. Não existe nenhum ser humano nascido que não pecou. Por causa da natureza de Adão, todos nós pecamos. Então, todos nós somos pecadores. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós perdemos o vínculo com Deus. Todos nós. E no versículo 24 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos destituídos por causa do pecado, mas mediante a Jesus Cristo nós recebemos gratuitamente, aqui está dizendo, por sua graça, pela graça de Jesus Cristo, nós recebemos a redenção que há em Cristo Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Muitas vezes, né, e eu compactuo disso, que muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos como cristãos há tantos anos e a gente não consegue ter essa visão, essa percepção da justiça de Deus, da graça que foi recebida através de Jesus Cristo. E a gente não toma posse disso, porque a gente não se acha merecedor, porque a gente acha que precisa fazer algo, a gente precisa barganhar com Deus para ter algo. E isso é muito sério, porque muitas vezes a nossa oração acaba virando uma barganha diante do Senhor. O nosso jejum acaba virando uma barganha diante do Senhor. E isso não é certo. Por quê? Já foi feito. Já foi comprado por um alto preço. Eu já sou justificado por Jesus. Então não é sobre aquilo que eu faço. A própria palavra do Senhor vai dizer que não é por obras, mas sim por fé. Então é sobre a fé, não é por aquilo que eu vou fazer. Não é porque eu oro muito e quer dizer que eu tenho que falar: Senhor, eu oro tanto e aí aconteceu, né, fui acometido ali de uma enfermidade, mas Senhor, eu oro tanto, né, eu dedico horas de oração, essa enfermidade não deveria ter me acometido. É como se eu estivesse barganhando com Deus, porque eu oro, então automaticamente eu não posso ficar enfermo. Né? Senhor, mas eu jejum tantos dias na semana, eu faço tantos propósitos e isso não pode acontecer comigo. Por que isso aconteceu comigo? Então é como se eu estivesse fazendo esse tipo de barganha com o Senhor, né? Querendo algo em troca. Eu oro, eu obedeço para que o Senhor derrame sobre mim, para que o Senhor faça para mim, para que o Senhor venha ao meu auxílio. E não é dessa forma que funciona. Como eu disse anteriormente, não é por obras, mas é pela fé mediante a Jesus Cristo. E nós recebemos de graça essa justificação. Nós recebemos a graça do Senhor, um favor imerecido sobre nós, e a gente precisa tomar posse dessa graça, desse amor sobre nós. Não existe, minha irmã, não existe condenação sobre você. Nós vamos entrar, creio que essa semana, quarta-feira, se não for essa semana, mais a próxima semana, nós vamos entrar numa série de estudos sobre rejeição, feridas de rejeição. E olha só, o princípio para você entender e para você ficar livre, liberto disso, é você entender a graça do Senhor. Essa palavra aqui é para que você tenha um abrir de olhos e tenha entendimento que as coisas se passaram. Aquilo que ficou para trás não importa. Não importa o que você fez. Para Deus, não importa. Ele não olha para o teu passado. Ele não vai atrás do teu passado para te acusar sobre nada. Você precisa ter isso em mente. O único acusador é Satanás. E ele faz isso o tempo inteiro.
Ele acusa de forma sutil muitas vezes. Muitas vezes ele vai te acusar porque você não orou naquele dia, ou você ficou alguns dias ali não orando, ou não lendo a palavra. E aí ele coloca sutilmente na tua mente acusações, dizendo que você não é merecedora, que Deus não vai te retribuir, que Deus não vai fazer aquilo que você tem pedido porque você não está orando. Isso é uma mentira do inimigo. Jesus, ele conquistou na cruz tudo por nós. E ele levou também sobre si, levou sobre ele todo o mal, todas as enfermidades, todas as maldições, tudo recaiu sobre ele naquela cruz. E nós precisamos tomar posse daquilo que foi feito na cruz por nós. Nós ficamos ali presos a situações passadas por causa do inimigo que fica nos acusando. E aí a gente não toma posse, a gente não usufrui da graça de Deus, da graça, do favor de Deus, da justiça de Deus. Nós não usufruímos disso, porque nós ficamos ali apegados às coisas que se passaram. Ah, mas eu mereço até certo ponto, sabe, Deus? Eu não mereço muito não, porque eu faço isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz... E aí a gente começa a limitar a Deus mediante aquilo que a gente acha sobre nós. Não é assim que funciona. Ele é o nosso Pai. Quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Ele vê Cristo. Isso é maravilhoso. Nós carregamos Cristo em nós. Ele mora em nós. E o Pai enxerga isso. Então, nós não podemos ficar preso ao passado, ficar preso às mágoas, ficar preso às tristezas que se passaram. A gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa buscar nele e entender isso, falar isso, verbalizar isso para o inimigo, mostrar para o inimigo se for preciso, minha irmã. Você vai dizer para ele: olha, eu recebi a graça de Deus, eu sou justificada por Cristo e não existe nenhuma acusação sobre mim. Por isso eu te repreendo agora. Você precisa entender isso. Mas como que eu entendo isso? Leia a palavra, absorva a palavra, peça ao Espírito Santo para trazer isso no seu coração. Anote se for preciso. Vai anotando e colocando para você enxergar todos os dias aquilo. Eu sou justificada, eu sou livre, nada pode me prender. Quantas pessoas estão presas, estão cativas de coisas que se passaram, de problemas que foram lá atrás, de acusações que Satanás vem tentando trazer porque acham que não são merecedoras. Se você aceitou o Senhor Jesus como sendo o seu único, suficiente Salvador, você tem que ter entendimento que Cristo mora em você, você tem o Espírito Santo dentro de você, que você é justificada, que nada que o inimigo trouxer sobre a sua mente você pode aceitar. Porque Cristo fez, Cristo te deu. É um presente, toma posse desse presente, toma posse disso que está sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Eu não oro para barganhar com Deus, eu não oro para que Deus me dê, para que Deus olhe para mim. Não, Ele olha para você, porque você tem Cristo. Ele já olha para você. Você ora porque você necessita do Senhor, porque você é dependente dEle. Porque sem Ele você não vive, então você ora. É como a gente fala, a oração é o oxigênio da nossa alma. É aquilo que faz com que a gente levante todos os dias, aquilo que nos impulsiona. Então você ora por isso. Você não ora querendo barganhar com o Senhor alguma coisa, querendo que Ele te entregue alguma coisa. Não é esse o motivo. E isso precisa ficar claro na sua mente, porque tudo já foi conquistado. Tudo já foi te dado. Nós precisamos acessar. Nós precisamos acessar as coisas que o Senhor já nos entregou, mediante a nossa fé. Por isso que nós precisamos ter fé. A fé precisa andar junto. Não é obras, mas fé. A fé anda junto. Eu tenho fé. Eu enxergo, eu tenho fé naquilo que Deus, já disse sobre mim, naquilo que Jesus fez sobre mim. Então nada pode me acusar. Nada pode vir e querer tirar a minha paz, tirar o meu sono, tirar o meu sossego. Porque o que a palavra dele traz? E aí você começa a citar a palavra. Você começa a viver a palavra de Deus.
Isso é muito maravilhoso. Isso é uma revelação. E muitas vezes nós vivemos achando que é sobre aquilo que a gente faz. É sobre os jejuns que eu faço, é sobre as orações que eu faço, é sobre as renúncias que eu faço. E não é sobre o que a gente faz. Entenda isso. Não é sobre nada do que a gente faz. É sobre Ele. É tudo Ele. E é por causa dele. Ele vai me abençoar, independente, né, de eu orar hoje ou não. A mão dele está sobre mim. Eu vivo debaixo da mão poderosa do Senhor. Eu acesso aquilo que Cristo fez por mim. A graça dele imerecida. Eu recebi uma graça. Sim, foi imerecido, mas ele me deu. E o que eu faço com isso? Ah, não, eu não mereço. Eu sou um coitadinho, eu sou, né, nossa, eu já fiz tanta coisa ruim, eu já pequei tanto, eu não mereço. Não quero. Não, e já foi te dado. Já foi te dado. Jesus já fez, já pagou. Ele já te deu, só acessa, só toma, só pega pra si essa graça, esse amor, esse favor do Senhor sobre a sua vida. Independente daquilo que você faça, Ele já te deu. Você ora porque você necessita, você jejuma porque você necessita. A minha carne, eu necessito jejuar, eu quero matar as minhas próprias vontades. Eu não jejuo para barganhar nada com o Senhor, para barganhar nada com Deus. Senhor, vou fazer 10 dias de jejum para o Senhor me dar um carro. Vou fazer um mês, um ano, porque eu quero isso. Não é sobre isso. Para de barganhar com Deus, para de barganhar com o Senhor. Tudo já foi conquistado na cruz, a gente toma posse. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu, Aline, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu tomo posse das bênçãos do Senhor, da graça do Senhor, do amor do Senhor, do favor do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. E eu não vou ficar ali ligado às coisas que se passaram, aquilo que aconteceu lá atrás. Existe, sim, como a gente vai estudar, e eu disse ao longo dessa semana, lá no nosso grupo de WhatsApp, eu não sei se você que está aqui faz parte. Se você não faz, entra no nosso Instagram, tem um link que vai dar direto lá no nosso grupo de WhatsApp, que é Mulheres de Fé, acho que é Mulheres de Fé _oficial. Você entra, vai dar direto no nosso grupo de WhatsApp. Toda quarta-feira nós temos estudo. E aí a gente pega um tema e leva ali durante alguns meses esse tema. E toda semana a gente vai destrinchando isso. A gente vai falar sobre a rejeição. Né? Então, assim, de onde vem isso? Por que isso acontece? Como que eu quebro isso? Como que eu acesso, né, a libertação disso? Para me acessar a libertação de algo, a libertação, por exemplo, do espírito de rejeição, o que eu preciso? Eu preciso ter claramente isso que Jesus fez na cruz por mim. Porque se eu não tenho claro isso, eu não vou conseguir acessar, entende? Se eu não tenho claro na minha mente que a graça dele me alcançou, que eu sou justificado por ele, que não é sobre aquilo que eu faço, eu não vou conseguir alcançar isso. Eu preciso desse abrir de olhos, de entender que não é na força do que eu faço, não é na força das coisas que eu acho que eu tenho que fazer, mas é sobre ele. Ele levou na cruz. Se ele levou, eu vou acessar. Eu não posso ser cativa de pensamentos, de jeitos, de coisas que me fazem perder isso. Então, por exemplo, sobre essa questão do espírito de rejeição, de se sentir rejeitado, de onde vem isso? Eu vou aceitar isso pra minha vida? Não, por que eu não vou aceitar isso pra minha vida? Porque a palavra do Senhor traz aqui que Ele me justificou, que Ele levou na cruz do Calvário, que hoje eu sou livre nele, que nada pode me prender, que não adianta nenhuma acusação de Satanás sobre a minha vida. Eu posso ter feito tudo de mais ruim, vamos dizer assim. Se eu confessei Jesus, se eu tenho um verdadeiro arrependimento, ninguém pode te acusar de nada. Ninguém nesse mundo pode te acusar. Porque a graça dele te alcançou. Porque ele já fez, ele já levou. E ninguém te tira isso. Ninguém vai nos tirar aquilo que Jesus já fez. Nossa. Né? Hoje nós temos aí
esse contato direto novamente com Deus, esse acesso ao Pai, né? Por causa de Jesus. O que antes foi tirado ali no Éden, com Adão e Eva, né? Pecaram, fomos destituídos ali da graça de Deus, né? Do amor de Deus, de estar em Deus, junto com Ele. Mas Jesus veio e nos restituiu com a sua graça merecida, com seu favor maravilhoso. E eu acesso tudo isso que Jesus fez na cruz por mim, eu acesso a cura, eu acesso a libertação, eu acesso uma vida de prosperidade, eu acesso, tá tudo ali conquistado na cruz do Calvário. Você pode até me perguntar, Aline, você falando assim parece ser tão fácil, né? Só que não é assim, Aline. Aí você começa a colocar outros obstáculos, outras coisas. Deixa eu te falar, é assim sim. É fácil assim sim. A gente quer complicar muito, porque a gente acha que precisa, porque nós temos esse sentimento mesmo, né? De que é sobre o que eu faço, sobre aquilo que eu preciso, como se diz? É sobre aquilo que eu preciso fazer como uma tarefa, como um... Eu não perdi a palavra nesse momento, mas é sobre isso. Você precisa entender que é fácil. É tão fácil que às vezes não tem palavras, sabe? Que vai conseguir trazer assim de forma simples. De forma simples, porque é sobre esse simples mesmo. É sobre acessar esse simples. E em Romanos 5,11 diz assim, olha... Romanos 5,11 diz assim: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, é isso mesmo. Porque existem outras versões. Em outras versões vai estar falado justificados, pois mediante a fé. E nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, nós somos justificados, pois mediante a nossa fé. Eu tenho fé, eu acredito, eu acesso aquilo que Jesus fez na cruz. E temos o quê? Paz com Deus. Nós temos total paz com Deus por meio daquilo que Jesus fez. Antes não tínhamos, hoje nós temos paz com Deus mediante aquilo que o Pai, aquilo que Jesus fez. A justificação, ela vai trazer 3 pontos muito, muito maravilhosos para nós. Paz com Deus, nova identidade e autoridade espiritual. Olha se você acessa isso. Se você entende sobre essa justificação, olha o que você acessa. Paz com Deus. Ou seja, você não precisa achar que, nossa, Deus está longe de mim, nossa, é aquilo que eu fiz, o Senhor vai ficar bravo comigo, e aí você começa a se esconder de Deus, sabe? Não existe isso. A gente precisa ter essa compreensão. Se Deus ele olha para mim, vê Jesus Cristo e me vê como justo que eu sou, por causa de Jesus Cristo, eu tenho paz com Ele. Então, se eu pecar, né, que o pecado para nós precisa ser uma coisa... não é uma coisa corriqueira, precisa ser um acidente. O pecado tem que ser um acidente, né? Então, assim, se eu pecar, eu tenho paz com Deus. Eu posso ir ao Pai, dizer para Ele, Pai, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu peço perdão por isso. E tá tudo bem, temos paz com Deus. O Senhor, Ele nos perdoa. E essa questão da justificação, o segundo ponto, traz uma nova identidade também. Eu tenho paz com Deus e eu tenho uma nova identidade. Antes eu era o quê? Pecadora. Antes eu estava morta. Hoje eu tenho uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Uma nova identidade em Cristo. O Pai olha para mim e não me vê mais como pecadora, mas Ele me vê como justa. Ele olha para mim e enxerga Jesus Cristo. Eu nasci de novo. Quando a gente fala que a gente nasceu de novo, literalmente você precisa pensar como um bebê que nasce. Então eu nasci
nasci de novo. Olha com os olhos da fé, enxerga com esses olhos. Você nascendo de novo, você sendo ali uma nova criatura através de Cristo. E essa nova criatura tem essa identidade de filha amada de Deus, essa identidade de justiça de Deus, ou seja, isso é maravilhoso, não é? E o terceiro ponto é a autoridade espiritual. Então, quando eu entendo a justificação, eu tenho paz com Deus, eu tenho uma nova identidade e eu tomo posse da autoridade espiritual. Eu tomo posse daquilo. O que é autoridade espiritual? Eu tenho autoridade. Por que eu tenho autoridade? Porque Jesus conquistou. E ele disse, eis que vos dou a autoridade. Ele nos deu a autoridade. Eu tenho essa justificação. Ele deixou para mim na palavra dele. Ele me disse que eu tenho autoridade, então eu vou exercer a autoridade. Eu vou exercer a autoridade para expulsar o mal. Eu vou exercer a autoridade para mandar o mal embora da minha vida. Os pensamentos que vêm, as setas de Satanás, eu tenho autoridade sobre isso. Eu tenho autoridade para mandar a enfermidade embora. Eu tenho essa autoridade porque ele me deu e eu acesso isso. Tá tudo nele, tá tudo disponível nele. Amém? Então quem recebe o dom da justiça vive o quê? De forma diferente. A justiça não é licença para pecar, mas poder para viver uma nova vida. Porque muitas vezes a gente vê e acha que é a questão da graça, né, ter nos alcançado e a gente não precisa ali fazer nada, né, assim, fazer nada para merecer, né, porque realmente a gente não precisa fazer, porque já foi feito na cruz por nós, nós temos essa liberdade. Muitas pessoas acham que é sobre pecar. Paulo mesmo vai falar, eu não acho que eu não tô com um versículo aqui agora. Tá aqui em Romanos, né? Se eu não me engano, eu acho que tá aqui no 6. Quando ele fala, já que recebemos graça, é como se estivesse perguntando, que diremos então? Achei. Capítulo 6 diz assim, ó, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele diz assim, olha, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, a gente fala da graça, a graça aumenta sobre nós. E aqui ele está falando assim, é como se estivesse perguntando, né? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não é sobre pecado. Quando a gente toma a identidade de filho, quando a gente toma esse lugar, a gente entende que o pecado ele não faz parte da nossa vida. Nós não queremos pecar. Nós não queremos de maneira nenhuma pecar. O pecado é um acidente, como eu disse. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós já morremos para ele. A gente não pode continuar vivendo no pecado. Não é verdade? Então a gente tem que acessar essa justiça de Deus. Na verdade, ela já está aí, né? Para que a gente acesse isso, para que a gente não vive escravo aí das coisas, do nosso próprio esforço, daquilo que a gente acha que é sobre merecimento, sobre, eu mereço isso, mas isso aqui eu não mereço. Não é sobre isso, minha irmã. É sobre a graça de Deus, sobre a justiça de Deus. Só acesse o que o Senhor já deixou na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por mim, por você. Acesse isso. Acesse. Peça ao Espírito Santo para te ajudar. Né? Coloque isso. A Aline falou no vídeo que eu posso acessar, eu quero acessar isso. Me ajude, Espírito Santo, a acessar isso. Como que eu faço para acessar isso? Amém? Então, nós vamos ficar por aqui para eu não, né, alongar mais. Mas eu creio que você entendeu o propósito dessa palavra de hoje. E a minha oração, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, Espírito Santo de Deus, é para que o Senhor expanda, alargue os nossos ouvidos, que a gente tenha entendimento, compreensão daquilo que foi falado aqui. E que a gente possa viver verdadeiramente essa palavra. A gente possa viver verdadeiramente sendo justificados por Deus. Nós somos justos perante a Deus. Então que nós possamos absorver isso, que isso possa entrar
entrar dentro do nosso corpo, que isso possa entrar dentro dos nossos ossos, que venha fazer morada no nosso coração, para que a gente, Pai, não seja, Pai, em nome de Jesus, influenciado pelas obras do maligno, para que Satanás não venha fazer arruaça na nossa mente, Pai, em nome de Jesus, porque ele não tem poder sobre a nossa vida. Nós acessamos, Senhor, a autoridade, nós acessamos tudo, Pai, que o Senhor fez na cruz por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua companhia até aqui. Deixa aqui um comentário abaixo. Escreva assim: eu sou justa diante de Deus. Ou então, eu sou justificada por Deus. Escreve aqui. Toma posse dessa palavra. Toma posse daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Amém? Um beijo para você. E semana que vem, em nome de Jesus, uma outra palavra abençoada com a Suelen para nós.